Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente e o seu coração nesse dia. Nós chegamos à reflexão de número 6 da série de devocionais sobre o Evangelho de Marcos e Deus tem falado profundamente aos nossos corações. Hoje o tema é Olhe para o seu coração. Será que você consegue olhar para o seu coração e detectar do que ele é feito? Jesus falou abertamente a respeito disso. O nosso mestre deixou bem claro que o coração do homem pode ser feito de diversos tipos de solo e isso faz toda a diferença no desenvolvimento da nossa salvação. Em Filipenses 2,12 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mas para isso acontecer, precisamos ter a consciência de quem somos de fato. E quando Jesus nos conta a parábola do semeador, ele fala a respeito do solo pedregoso. Vejamos então o que diz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. A multidão estava ali, diante de Jesus e buscando a mensagem do reino de Deus, mas era necessário que o mestre explicasse, de acordo com o cenário daquele tempo, para aquelas pessoas e naquele lugar. Era preciso uma ilustração que desse sentido às coisas espirituais. Então, o que será que significava para aquele povo de fato um solo pedregoso, um solo rochoso? Na geografia da Palestina, lá no século I, isso normalmente indicava uma camada fina de terra por cima de uma laje cheia de rocha calcária. O que Jesus estava dizendo é que existem corações cuja dureza fica oculta. Aparentemente, o evangelho está germinando, a semente começa a brotar. Quem olha até pensa que o solo é fértil, mas por baixo não há nada que permita que raízes se aprofundem. Corações duros, mas com aspecto agradável. Corações aparentemente receptivos às coisas espirituais, mas estéreis para a profundidade que a vida com Deus exige. Mas como identificar esse tipo de solo? Quando Jesus explica a parábola, compreendemos que existe um momento onde tudo fica exposto. Em Marcos 4,16, ele nos diz: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. É importante perceber que quando o mestre expõe o significado da história, fica claro que Deus envia circunstâncias para colocar à prova cada tipo de coração. O solo pedregoso é provado pelas tribulações e perseguições. Nas tribulações e nas perseguições é preciso mais que emoção. É preciso uma fé firme e confiante. Diante disso, todo aquele que é chamado por Deus precisa fazer uma escolha: deixar-se ser quebrantado ou abandonar o caminho para o céu. A semente foi lançada, mas cabe a nós olhar para dentro, tirar as máscaras e reconhecer o nível de dureza que tem nos feito desanimar tão rapidamente.
Podemos parecer muito crentes e muito bonitos para os outros, mas passaremos vergonha quando as lutas vierem. Estamos muito preocupados com a beleza do externo, mas o que precisamos verdadeiramente cultivar são nossas raízes. E isso não é atrativo, isso não atrai as pessoas, porque a beleza das raízes não aparece, ela fica invisível, apenas Deus a vê. Qual nível de dureza ainda existe no seu coração? Será que você consegue olhar e reconhecer que tipo de solo há dentro de você? Ou você tem sido guiado apenas, levado de domingo a domingo, de ministério em ministério, de cargo em cargo, apoiando-se nas pessoas e esperando Jesus voltar? Por acaso nós poderemos subir aos céus sem fazer o mesmo trajeto que o nosso Mestre fez? Por acaso poderemos nos alegrar com Ele sem antes beber do mesmo cálice que Ele bebeu? Qual o nível de profundidade será necessário para cada um de nós beber deste cálice e não esmorecer? Hoje, o Senhor te convida a parar de olhar apenas a superfície aparentemente saudável da sua vida e do seu coração, mas investigar um pouco mais e encontrar onde está a dureza dentro de você. Se você deseja viver uma nova realidade, não apenas de aparência, mas de profundidade, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesse dia nós nos colocamos em Tua presença. Te agradecemos pela revelação que o Senhor sempre nos traz, porque o Senhor nunca nos deixa confundidos. Te pedimos perdão nesse dia, por todas as vezes que nos preocupamos apenas com a aparência, apenas com o que tem que ser feito e esquecemos de olhar para dentro de nós e buscar através da Tua palavra conhecer o que há dentro de nós que nos impede de aprofundar-nos. Senhor, te pedimos perdão por tantas vezes que nos esquecemos das nossas raízes e olhamos apenas a aparência. Te pedimos que nesse dia o Teu Espírito Santo toque em nossos corações e nos fale de forma íntima, pessoal e verdadeira, Senhor. Aonde está a dureza em nosso coração? Qual é a área da nossa vida onde o solo ainda está rochoso, ainda está pedregoso? Aparentemente está tudo bem, mas lá no profundo não está. Não há raízes, e se um dia o Senhor decidir tocar nessas áreas de nossa vida, passaremos vergonha, porque não temos profundidade para confiar em Ti, para crer em Ti. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos revele aonde está o oculto e o escondido em nosso coração, o intocado, o solo doente, o solo infértil, o solo estéril, e te pedimos que o Senhor verdadeiramente venha nos quebrantar, lançar fora os pedregulhos, lançar fora a sujeira, lançar fora aquilo que precisa ser lançado fora, para que as raízes possam se aprofundar, para que o solo do nosso coração se torne fértil o suficiente para aprofundar raízes e para que o Senhor possa encontrar em nós alguém pronto para frutificar em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra encontrou lugar em seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe. Que Deus te abençoe.